Graça e paz, irmãos. Vamos hoje mais uma vez ouvir o que o Senhor Deus tem para nós. Eu já convido aos irmãos a abrirem as Sagradas Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e fazendo uma leitura dos versículos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Que Deus abençoe a sua palavra e os nossos corações. Meus irmãos, estamos aqui diante de um texto fundamentado na palavra do Senhor, e aqui nos traz a lembrança daquele momento onde o Senhor Jesus estava iniciando o seu ministério. E aqui eu quero chamar a todos vocês para lembrarem que aqui, ou melhor, olharem para o Senhor Jesus aqui, ele como um homem, a sua humanidade. Porque para nós entendermos a mensagem, entendermos e aprendermos a praticar a palavra de Deus com esse texto em nossas vidas, nós precisamos olhar não somente para a divindade do Senhor Jesus, mas principalmente para a sua humanidade. Lembre-se que aqui Jesus está como homem. Ele, após o seu batismo, e abro aqui um parênteses para trazer uma informação. Nos versículos 16 e 17 do capítulo 3, nós vemos que Jesus, ele é batizado, né? E assim que ele é batizado, a palavra de Deus fala que os céus se abriram, né? E, no caso, fala-se que uma ave, uma pomba, né, pousou sobre ele. E esta pomba ali era o Espírito Santo selando o batismo do Senhor Jesus. E também diz a palavra do Senhor aqui no versículo 17, que uma voz dos céus apareceu e clamou, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos aqui um momento onde, fisicamente falando, foi o único momento que nós, em todas as Sagradas Escrituras, que nós vemos a Trindade agindo visivelmente, né? O Espírito Santo em forma de pomba, o Senhor Jesus ali, o Filho de Deus, sendo batizado, e a voz do Senhor, a voz de Deus, falando sobre o Filho dele amado. Então aqui é a ação física presenciada, que foi presenciada naquele momento pela Trindade, né? Da Trindade para com aqueles que estavam ali naquele momento. E aqui nós vemos algo muito interessante. Após o batismo do Senhor Jesus, nós vemos que ele imediatamente, seguindo a palavra de Deus, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado. E aqui, a mensagem de hoje é baseada em algo que sempre o cristão, desde o momento que o cristão foi convertido, ele tende a passar. Nós sabemos, a palavra de Deus nos deixa bem claro que Satanás, ele está sempre tentando, de alguma forma, nos levar a cair em tentação. Então a tentação, ela faz parte da vida do cristão, infelizmente, né? As coisas do mundo, tudo que nos cerca, as nossas fraquezas, tudo faz com que Satanás, o nosso inimigo, faça de tudo para nos tentar, para nos fazermos cair em tentação. A tentação, ela pode vir, mas o problema não é ela vir, o problema é nós
cairmos na tentação, tá? E aqui o Senhor Jesus, ele traz ensinamentos para nós. Ele aqui como homem foi deixado no deserto, e ali a condição dele era o quê? Aqui nós vemos que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Então veja que ele aqui está fraco, debilitado, né? Suas condições físicas não são boas. Mas nós iremos aqui introduzir esse assunto que trata da vitória que vem por meio da palavra. É isso mesmo. Se a tentação ela é algo que está sempre cercando o cristão, e se é verdade, com certeza é verdade que a palavra de Deus deixa bem claro isso, que o cristão ele pode cair em tentação, mas nós temos também uma informação fabulosa, é que a palavra de Deus, por meio da palavra, é que nós vencemos as tentações no nosso dia a dia. Então, aqui nós iremos introduzir com um pequeno texto para poder abrir essa mensagem de hoje. É certo que após sermos selados pelo Espírito Santo, seremos tentados pelo diabo. Normalmente, ele, de forma sagaz, utilizará de nossas fraquezas físicas e espirituais. Muitas vezes estamos debilitados por um sofrimento, seja uma doença, seja uma afronta, seja uma dificuldade financeira, seja um relacionamento desfeito, mas também ele se aproveita de muitas brechas que nós mesmos promovemos quando utilizamos a palavra de Deus mais como um adorno, enfeite, do que como nosso alimento diário, nossa espada de defesa e ataque. Quando não fazemos da oração uma prática diária, ou a temos não como um meio de graça, mas de barganha, de cobrança, né? Nestes casos, estamos nos referindo às nossas fraquezas espirituais. Até mesmo um filho pode ser utilizado por Satanás como afronta para nos fazer cair em tentação, ou até mesmo um irmão da igreja. Hoje, nós iremos aprender com Jesus a enfrentar a tentação e derrotar Satanás. Para isso, veremos a sutileza do diabo em tentar o Filho de Deus em um momento de extrema carência e necessidade física. E como o Filho do Homem o derrotou ao dizer não a cada uma de suas propostas. Por fim, destacaremos que a vitória de Jesus é também a nossa vitória. Então, meus irmãos, nós vemos aqui nesse texto introdutório que Satanás, ele procura estar sempre tentando ludibriar o cristão, utilizando-se de suas fraquezas físicas, como foram citadas aqui, doenças, sofrimento, relacionamentos desgastados e tudo mais, e ainda também nas nossas fraquezas espirituais. Eu acredito que o grande problema maior é justamente das nossas fraquezas espirituais, aqueles momentos que nós esquecemos a palavra de Deus, que nós esquecemos de meditar na palavra de Deus, momento que nós esquecemos de orar mais, ou então quando nós vamos orar, nós olhamos mais para o que nós queremos do que entender que ali é um momento de comunhão para com Deus, que a oração é um momento que eu estou depositando em Deus toda a minha confiança, acreditando e crendo na vontade dele sobre minha vida, e muitas vezes a gente ora mais por nossos interesses, e não em agradar ao Senhor, e não buscar comunhão com o Senhor, como aqui no texto foi lido, né? Então, isso trata-se das fraquezas espirituais. Então, esses dois pontos, as fraquezas físicas e as fraquezas espirituais, que o diabo utiliza-se para tentar derrubar Satanás derrubar o cristão, perdão. E aqui nós vemos Jesus Cristo como homem, em sua figura humana, ele vai ser tentado. E aqui nós percebemos algo que Satanás sempre tem feito. Ele tentou enganar Jesus Cristo, utilizando-se da própria palavra de Deus. E aqui, no versículo 3, ele diz assim: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então veja que aqui Satanás está impondo uma dúvida a Jesus Cristo, né? Então sempre ele tem feito isso conosco. Sempre Satanás tem imposto dúvidas sobre nós, principalmente quando nós estamos debilitados. Imagina esse momento que nós estamos vivendo, né, diante da Covid, uma segunda onda está vindo aí, e a gente se pergunta, por que eu estou passando por isso, né? Então isso aí já representa mais ou menos uma fraqueza nossa espiritual, né? A gente esquece que nós temos um grande Deus, a gente esquece que temos
o Criador de todo o universo, que tudo está no controle do Senhor Deus, nós esquecemos que nós somos salvos em Cristo Jesus e que nós temos o nosso Jesus Cristo como nosso amigo, nos conduzindo, e ainda temos o Espírito Santo que nos consola e que nos fortalece, e Ele é a espada, né? Que vai nos conduzir. E temos aqui a palavra de Deus, que tem que ser a nossa regra de fé e prática. Então Satanás, ele aproveita dessa fraqueza de Jesus e impõe uma dúvida. Se tu és filho de Deus, tu és filho de Deus mesmo? Então vai lá, faz isso. Aí ele impõe a Jesus isso. Só que Jesus, de forma sábia, né, ele vai utilizar o mesmo artifício, só que ele vai ser categórico em utilizar a palavra de Deus. 3 vezes Jesus Cristo vai dizer: está escrito, está escrito, está escrito, ou seja, está na palavra de Deus. A palavra de Deus confirma que é totalmente o contrário do que tu estás querendo que eu faça, né? Então aqui nós temos o primeiro ponto a ser discutido, que a palavra de Deus é a nossa fonte de sustento. Dos versículos 1 a 4 nós vemos que Jesus está debilitado, está com fome, né? Então Satanás, ele vai usar esse momento e vai dizer: manda que estas pedras se transformem em pães, ou seja, que essas pedras se transformem em alimento para ti. Mas aí Jesus, utilizando-se lá de uma passagem de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é fonte de sustentação nossa em meio às tentações. Por quê? Porque ela nutre nossas necessidades espirituais. Ela é o nosso pão diário. A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. É a espada do Espírito, é ela que é a nossa arma de ataque e defesa contra as artimanhas de Satanás. A palavra de Deus, ela é o nosso alívio permanente. Muitas vezes nós procuramos nos aliviar dos nossos problemas, das nossas limitações, do próprio mundo, nas coisas do mundo, mas não são permanentes. A paz que nós encontramos de forma permanente somente está no Senhor Jesus, somente está na palavra de Deus. Então ela é o nosso alívio permanente, é ela que nos dá a paz, mesmo em meio a aflições, em meio ao sofrimento, em meio às doenças, em meio a todo esse caos que está acontecendo, essa pandemia universal. É a palavra de Deus que é o nosso alívio permanente. E é a palavra de Deus que provê benefícios eternos. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós estamos guardando para nós benefícios que serão eternos. Nós já ganhamos a salvação em Cristo, mas nós precisamos nos alimentar mais da palavra, nos santificarmos mais. Quanto mais eu me santifico, quanto mais eu busco a palavra de Deus, meditar na palavra, eu mais vou me aproximar do meu Senhor, mais eu vou estar ganhando benefícios eternos, mais eu vou aprendendo a lutar contra as artimanhas do inimigo. Eu vou estar sempre preparado para dizer: está escrito, é a palavra de Deus que diz. E no final a gente vai perceber, vai ver aqui, que Jesus Cristo expulsou totalmente, derrubou totalmente Satanás, ao ponto de ele se afastar. E ali viu que perdeu aquele momento, aquela luta. Então aqui, sabendo que a palavra de Deus é fonte de sustento, porque ela nutre nossas necessidades espirituais, ela é nosso pão diário, ela tem que ser o nosso pão diário, ela é a espada do Espírito, ela é o nosso alívio permanente, ela provê benefícios eternos. Então nós podemos aplicar aqui para as nossas vidas que ainda hoje o diabo usa a mesma artimanha quando convence os homens de que ter abundância, fartura ou prosperidade materiais é melhor do que desfrutar da comunhão com Deus. Então aqui é o grande perigo, meus irmãos. Sempre Satanás está usando dessa artimanha, tentando convencer o homem que a abundância, a fartura, a prosperidade, os bens materiais, tudo é melhor ser desfrutado do que desfrutar da própria comunhão de Deus. E isso é uma falácia do Satanás. Isso é uma forma de ludibriação do inimigo. E nós não podemos cair nessa esparrela. E sempre firmes, está escrito, a palavra de Deus fala o contrário, ou seja, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí
vem um segundo momento. Satanás perdeu esse primeiro momento, então ele não desiste. Satanás assim, está sempre como um leão rugindo, tentando engabelar o cristão, assim diz a palavra de Deus. Então ele vai continuar tentando o Senhor Jesus, utilizando aquela fraqueza física do Senhor Jesus. Então ele vai dizer, dos versículos 5 a 7, né? Ele vai dizer: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aqui Satanás mais uma vez usa a palavra de Deus de forma contorcida para tentar enganar o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Ele usa aqui o Salmo 91 de forma inversa, né? Dando entendimento errado. Mas mais uma vez o Senhor Jesus diz: respondeu-lhe Jesus: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui vem um ponto fundamental, nós entendermos que Deus é fiel. Ele não precisa ser posto à prova. Nós não precisamos pôr Jesus à prova. Nós não precisamos pôr Deus à nossa prova. Por quê? Porque nós temos vários motivos. A própria palavra de Deus lá no Salmo 100 diz, deixa bem claro, que a nossa confiança em Deus, o nosso adorar ao Senhor, o nosso louvor ao Senhor, tudo isso nos dá a condição de entendermos que a misericórdia de Deus dura para sempre. Mas não é só a misericórdia de Deus que dura para sempre. A fidelidade do Senhor passa de geração em geração, assim diz no Salmo 100. A misericórdia de Deus dura para sempre e a fidelidade do Senhor passa de geração em geração. Lá no Salmo 19, versículo 7b diz: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É inabalável isso. O testemunho do Senhor é inabalável. O Senhor nunca muda. Ele sempre está provando a sua fidelidade, a sua misericórdia. Você, de repente, você pode ser... o Satanás pode usar alguém para engabelar você, até mesmo ímpio, chegar para você e dizer: vem cá, tu não disse que Jesus Cristo vai voltar? Por que ele não voltou ainda? Tu não disse que Deus é o Todo-Poderoso? Por que esse sofrimento todo na tua vida? O que está faltando? Então você pode responder: está escrito, Deus é misericordioso. Mas antes você pode dizer: não tentarás o Senhor teu Deus, porque a misericórdia do Senhor é tão grande que Ele está esperando que aqueles eleitos por Ele ouçam a palavra de Deus, ouçam o Santo Evangelho e sejam tocados pelo Espírito Santo, e ali sejam selados, e ali profiram sua fé em Cristo Jesus e sejam salvos. Então Ele está esperando que a palavra de Deus seja proclamada em todos os cantos, todos os confins da terra, porque a fidelidade do Senhor passa de geração em geração. E aqui nós podemos fazer uma aplicação. Tentar contra o próprio Deus é agir com presunção, é você querer ser presunçoso, é duvidar da palavra de Deus, é pôr a sua vontade acima da vontade de Deus. Então, quando nós tentamos ao Senhor, quando nós pomos Deus à prova, nós estamos sendo presunçosos, nós estamos duvidando da própria palavra de Deus. E nós estamos colocando a nossa vontade acima da de Deus, mas é o contrário. A vontade de Deus tem que estar sobre a nossa vontade. E sabermos e lembrarmos da fidelidade do Senhor. As misericórdias do Senhor duram para sempre, e a sua fidelidade vem passando de geração em geração. Nós que somos homens mortais, cheios de mazelas, nós é que somos muitas vezes infiéis ao Senhor, mas Ele não deixará nunca de ser fiel a nós. E aí, Satanás mais uma vez perdeu nessa batalha aqui. Então ele não desiste, ele é sagaz, ele não desiste, então ele vai continuar, ele vai mais uma vez fazer uma terceira tentativa para tentar enganar e fazer Jesus cair em tentação. Aí vem aqui nos versículos 8 a 11, quando ele vai dizer: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito:
ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então aqui você observa que Satanás ele vai utilizar-se das riquezas do mundo, né? Ele vai chamar Jesus para render-se aos pés dele e glorificar o nome de Satanás e render-se às riquezas, às maravilhas do mundo. E aqui nós temos um terceiro e último ensinamento, é que o reino de Deus é o único e verdadeiro desejo de posse. Somente o reino de Deus pode ser o nosso verdadeiro desejo de posse. Por isso que Jesus diz, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Nós só podemos adorar ao Senhor Deus. Culto somente ao Senhor Deus. Se você lembrar, desde lá, Gênesis, todo o Antigo Testamento, que Deus tem chamado a atenção é dizer não à idolatria. Porque a idolatria, ela afasta Deus de nós. A idolatria é nós colocando algo do mundo acima do Senhor. É nós adorarmos algo do mundo e não podemos fazer isso. Nossa adoração é somente ao Senhor. Nossa adoração é somente a Ele e o nosso culto somente a Ele tem que ser um culto agradável, racional. E aqui mais uma vez ele diz, né, está escrito, Jesus deixa bem claro isso 3 vezes. Está escrito, a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E a palavra de Deus diz, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás fruto, darás culto. Então, Deus, somente Deus é digno de ser adorado. Todo louvor somente para Deus. A Deus pertence toda a glória. É aqui um dos pontos da Reforma Protestante que nós comemoramos 503 anos, no dia 31 de outubro, né? Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. É Ele que deve ser servido. Lá no Salmo 19, 1a diz, os céus proclamam a glória de Deus. Então nós temos que proclamar a glória de Deus também. Somente a Ele todo bom e toda glória, meus queridos irmãos. É assim que nós temos que fazer para nos livrarmos e nos fortalecermos mais diante das artimanhas. E aqui vem algo louvável, fundamental. Veja como termina esse texto. Versículo 11. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus Cristo venceu a tentação. Ele venceu Satanás. Satanás perdeu e saiu. E aí veio o regozijo, veio o momento da paz, onde ele foi servido pelos anjos. Olha que maravilha, né? Então nós também somos assim. Nós precisamos entender que a tentação ela pode vir, mas nós temos a palavra de Deus como regra de fé e prática em nossas vidas. Temos que tê-la assim. Podemos ser vencedores, porque em Cristo já somos mais que vencedores, em Cristo Jesus. E se a tentação chegar, nós temos a própria palavra de Deus para nos defender, para nos fortalecer, porque a palavra de Deus é fonte de sustento, a palavra de Deus é fiel e ele não precisa ser posto à prova. E o reino de Deus é o único e verdadeiro desejo de posse. Assim é a mensagem de hoje. A vitória vem por meio da palavra. Então, use a palavra de Deus como tua espada de ataque e defesa contra as artimanhas de Satanás. E aqui nós podemos concluir e sabendo que quando a tentação vier e quando você, quando eu, quando nós vencermos a tentação, aí nós seremos servidos pelos anjos. Olha que magnífico, olha que maravilha, olha que interessante, né? Então, nós podemos concluir essa mensagem dizendo que a tentação, meus irmãos, é uma realidade com a qual todo crente em algum momento irá se deparar. Em qualquer momento, em algum momento, o crente irá se deparar com a tentação. Desde o momento da sua conversão, você já pode se deparar com a tentação. Por isso temos que estar preparados. Não existe ninguém que seja imune à tentação. Nenhum cristão é imune à tentação.
que seja imune à tentação, pois como vimos até Jesus, o Filho perfeito, foi tentado. Não queira ser o superstar, o crente superstar, todo poderoso. Não. O Filho de Deus foi tentado, mas ele não caiu em tentação. A resposta à tentação não é, portanto, negá-la. Nós não podemos negar a tentação, mas enfrentá-la à luz da palavra de Deus. Se a tentação vier, em frente, mas com a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, eu não consigo enfrentar a tentação. Em Cristo somos mais que vencedores. Assim diz lá em Romanos 8, 37, 1 Coríntios 15, 57. Todavia, como cristãos criteriosos, não devemos subestimar o mal. Não podemos. O crente hoje está subestimando o mal. Está subestimando as artimanhas de Satanás. Nós não podemos. Assim diz lá em Lucas 22, 31 a 34. Os cristãos criteriosos nós não devemos subestimar o mal de forma nenhuma. Nós percebemos muitos cristãos aí se desviando dos caminhos do Senhor porque subestimam o mal. Hoje não se quer falar de pecado. Hoje não se quer falar das fraquezas do cristão. O cristão não quer ouvir falar nem de tentação. Não quer ouvir falar de que pode cair na tentação. Mas nós temos que chamar a atenção para isso. Nós temos que exortar para isso. A palavra de Deus nos exorta para isso. O próprio Filho de Deus foi tentado, mas ele venceu. Ele venceu com a própria palavra. Ele é a palavra encarnada. Ele é o verbo encarnado. E não nos deixes, aí aqui eu quero finalizar este momento com a oração do Senhor, que vai finalizar dizendo: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6,13. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma fórmula. Nós temos aqui uma fórmula que pode nos livrar do cair em tentação. Então, ore sempre, clame ao Senhor, e não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça a cada dia contra as artimanhas do inimigo. Cuidado, use sempre a palavra de Deus como sua regra de fé e prática, que ela é sua espada de ataque e defesa. Use as orações, aproxime-se mais do Senhor, para que assim você se fortaleça mais. Que Deus, pois, te abençoe. Amém.